Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro Trocas Autênticas. Sou a Maria Fernanda, estou aqui com a Simone Grivot e nós seguimos nas nossas trocas sobre transição profissional. Então, a gente criou, lembrando assim, o comecinho desse podcast, que também está no YouTube, então nós estamos nas duas plataformas. E a nossa intenção inicial foi falar sobre trabalho, um relacionamento mais saudável com o nosso trabalho, um trabalho sustentável, né, que está muito conectado com como a gente, com os nossos próprios trabalhos também e com as nossas jornadas pessoais, profissionais. E esse ano decidimos fazer alguns encontros mais específicos sobre transição profissional. Tudo bem por aí, Simone? Oi, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Mais uma vez, muito obrigada por a gente estar aqui e que possa ser proveitoso, né, para as pessoas que forem nos ouvir de novo. E também, assim, que esses encontros, né, eles surgem antes de estar aqui com vocês, né, nós estamos trocando sobre esses temas há bastante tempo, então também o que nós trazemos aqui já está bem maduro, já conversamos muito, já passamos por vários clientes, atendimentos, trocas, né, então tem bastante experiência e, ao mesmo tempo, curiosidade e abertura para a gente aprender, né, e trocar, e também muitas dúvidas, né, não, nem tantas certezas, talvez o que uma das coisas mais importantes aqui é nós trazermos boas perguntas, né, boas perguntas, boas reflexões para que cada um entenda, né, o seu momento de vida e possa chegar no seu caminho, né. O tema de hoje, né, a gente vai trazer transição profissional de CLT para autônomo. Esse é autônomo, autônoma. Esse é o nosso tema desse encontro. É um tema que nós temos bastante experiência, assim, e vivência, né, Simone? E então vamos falar. A gente vai começar esse tema refletindo sobre qual é a motivação para fazer essa mudança, tá? Tem um episódio bem importante, que é o episódio 5, que é como avaliar se a transição profissional é a melhor decisão, que nós aprofundamos bastante sobre essa motivação, mas não tem como falar, dar esse passo de falar aqui sobre essa mudança que é tão significativa, sem pensar sobre essa motivação. Então, te convidar, Simone, a começar explorando um pouquinho mais esse tema aí da motivação. Estou aqui com o meu incenso fumaceando tudo. É isso que tu falou, né, Fernanda? Não tem como a gente falar dessa mudança de CLT para autônomo sem a gente voltar lá no que realmente está motivando essa vontade, né? O que está gerando a insatisfação, qual é a real insatisfação, né? Para que a gente possa identificar por que a gente quer mudar, para fazer a mudança certa, né? Senão, às vezes, a gente troca uma coisa e continua do mesmo jeito, aquela mesma insatisfação que tinha, a gente troca por outra, né? Acho que esses enganos, né, que a gente comete por não saber parar no início ali, ter um pouquinho mais de paciência para ver qual realmente é a insatisfação que a gente tem, o que é o desejo de mudança. Porque querer trocar de algo que é mais seguro, assim, eu diria, né? Mais conservador, algo que é, né, mais padrão, vamos dizer, que é o CLT, para o autônomo, a gente precisa de uma boa preparação. Então, dar esse passo inicial de identificar qual a motivação, o que realmente está gerando essa insatisfação, qual é a real mudança, o que é que a gente quer que seja diferente. No dia que tudo estiver bem, como é que eu quero que seja a minha vida? Né? De que forma eu quero estar trabalhando no dia que eu considero assim, agora está tudo legal. Sabe que eu, até antes de fazer o encontro, a gente combina, a gente fala sobre alguns pontos, assim, e me veio um outro ponto aqui que nós não conversamos. Eu fiquei pensando também que talvez quanto mais a gente avançou na nossa carreira como CLT, ou às vezes a pessoa é concursada, quanto melhor tiver a tua situação, acho que
mais desafiadora pode ser essa decisão, né? Eu fiquei pensando se a gente tá num negócio também muito ruim, pode não ter muito questionamento, assim, né? Tá num negócio. Eu nunca me esqueço, uma vez eu estava fazendo uma roda sobre mudança, sobre transição, né? E aí tinha uma pessoa bem jovem, assim, e aí em algum momento ela falou assim: Nossa. Mas eu não tenho nada a perder, vocês estão falando aí de tanta coisa que vocês estão avaliando, né? E eu tô recém começando a minha carreira, tipo assim, não tenho, não tenho nada ainda a... Então, acho que dependendo do momento de vida, né, pode ser bem diferente essa sensação e até isso que nós estamos trazendo aqui. Enfim, me veio esse insight, assim, essa lembrança, assim, né? Se for Uhum. algo... É, poder ter essa relação com o trabalho, né? E esse momento de vida, até eu diria assim, né? É libertador, né? Porque aí tu pode ter o desejo de fazer aquela mudança, mas não é porque tem uma insatisfação. Não é Uhum, porque algo está te incomodando. Não, é porque tu quer fazer aquilo de um jeito diferente do que tu está fazendo, não é? Então, não, esse é o melhor jeito, né? uhum, Que, que bom se tudo pudesse ser assim, né? é. Mas voltando para a vida real, né? A gente tem vários apegos, várias histórias, vários boletos. É, então, acho que vale, né, de novo reforçar, voltar nesse episódio. Então, vai se aprofundar de novo tanto na motivação quanto foi lá nesse episódio. Mas queríamos começar falando, né, dessa reflexão de para que a mudança seja de fato sustentável e nós não estejamos endereçando outra coisa que está difícil na nossa vida, mas que ali está apresentando um desconforto e, né, fazendo um movimento que não é o melhor para nós, ainda que, né, na vida nós vamos fazer movimentos, vamos nos arrepender e também faz parte de correr alguns riscos aí da vida prática real, né? Mas aí, seguindo adiante, né, a gente queria falar um pouquinho sobre as armadilhas, promessas, ilusões dessa, dessa ideia, né? De sair da CLT e ir para um trabalho autônomo, assim. E uma das que nós lembramos, assim, há pouco, existem muitas. Ai, muito, enfim, tem muita gente vendendo, às vezes, cursos para que a gente possa chegar num lugar como se fosse assim um caminho de uma hora para outra, né? Muita coisa aconteceu na internet nesses últimos anos, então, assim, pode ser que a gente se prenda por caminhos que não são muito sustentáveis, que na prática são ilusórios, assim, né? Ah, vou logo em seguida já ter um. Pode acontecer da pessoa, né, ter uma fluidez, mas sabemos que existe um processo, um caminho, então tem muitas. Eu acho que eu até já te comentei isso, assim, né? Eu já vi, eu tenho formação de yoga, já vi ofertas, assim, de formação. Ah, faça a sua formação para ganhar tanto. E muitas vezes esse salário lá que estão colocando nessa formação, eu não conheço quase ninguém que tenha esse salário, e eu conheço vários professores, né? Então, essa tem muita oferta, tem muita coisa acontecendo e acho que a gente precisa tomar bastante atenção nesse tema sobre as armadilhas. Aí tô falando um pouco mais sobre faturamento, né? Sobre essa ideia que vou ter meu negócio, eu não tenho mais limite de onde eu posso chegar, né? Então, o que mais que tu traria desse ponto, Simone, das Uhum. armadilhas, promessas? É. Acho que são as promessas mágicas, né? Uhum, uhum. É, tudo é possível, basta querer. Tudo é possível, basta acreditar. Tu não tem limites. Pode faturar ilimitado quanto tu pode faturar. E, e a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? Eu já fui muitas vezes chamada de pessimista por dizer que não dá para traçar esses planos assim, que tu sai do zero para o 10 mil no mês seguinte, que tu sai, né? Tudo bem, quer pensar assim, né? Quer acreditar nisso, beleza, mas não conta comigo para apoiar isso, né? Porque é claro que pode, que nem tu disse, claro que pode uma pessoa ter um resultado assim, não estou dizendo que é impossível,
mas o quanto que é necessário para alcançar isso e para manter isso. E quantas pessoas conseguem alcançar isso num primeiro mês e manter isso, né? Então, qual a probabilidade de que tu vá conseguir isso e olhar de forma personalizada e não de forma generalizada, que nem essas promessas mágicas vendem, né? Não são todas as pessoas que vão conseguir isso. Vão ser algumas poucas, mesmo, mesmo essas pessoas que compram esses programas assim, né? Que são mais agressivos, né? Que é bem diferente do que o que a gente se propõe a fazer e o que a gente acredita, né, Fernanda? Mas não invalidando isso, mas mesmo nesses programas não se declara, né? Não se conta toda a história, né? A gente não, a gente só sabe de bastidores, porque são poucas as pessoas que conseguem colocar em prática aquilo que é ensinado e menos ainda aquelas que conseguem dar continuidade naquilo, porque é muito difícil, é muita coisa para fazer, senão quase impossível, né? O marketing digital é outra armadilha que contribui para isso, né? De fazer as pessoas lá criar conteúdo e não sei o quê. E aí tu fica sobrecarregado com o marketing e a tua atividade fica em segundo plano. Então, como faz, né? Como dar conta disso? Então, é uma outra armadilha, né? Por isso que é tão importante a gente saber o que está motivando a gente, o que a gente realmente quer com essa mudança, para que a gente não seja fisgado tão facilmente nessas armadilhas, porque elas são sedutoras, né? Elas Isso, nos pode estar num momento engancham, né? difícil, né? Pode estar num momento difícil, vulnerável, ali, querendo realmente alguma alternativa, né? E pode ser que. E outra coisa que eu pensei, assim, que uma das coisas que motiva muitos autônomos é a gestão do tempo, né? Gestão Uhum. né? Ter o gerenciamento do seu tempo. Agora eu vou ter tempo. Isso. Então, então assim, Agora eu vou ser assim, ó, dono do meu tempo. desculpem, duas capricornianas aqui, a gente é boa em trazer o negócio pro chão, né? O nosso, assim, nosso. Dado de realidade, né? Eu acho que é importante, porque acho que esses desserviços, assim, tem bastante, né, para trazer para o outro lado, assim, e a gente não quer ser aqui de forma alguma pessimista, Uhum. mas realista e para que as coisas realmente possam ser sustentáveis, né, se sustentem ao longo do tempo. E eu acho que sim, né? Assim, tem um lado muito bom, assim, da liberdade de tempo que nós experimentamos, mas eu vejo na prática também, assim, que se a gente não tiver muita clareza, muito cuidado, o mais fácil é nós cairmos de novo num looping eterno, assim, aí para o autônomo às vezes pior, né? Porque não conseguir tirar férias, não conseguir ter uma folga, ou não conseguir limitar bem os seus horários, né? Eu e a Simone somos super a favor aí da jornada de 4 dias de trabalho, de realmente, assim, né, ter estabelecer limites assim do espaço de trabalho na nossa rotina e de uma forma bem honesta, assim, né, boa parte das pessoas que eu conheço como autônomas não conseguem fazer uma boa gestão do tempo porque realmente é muito fácil de se perder. São muitas atividades, a gente é responsável, né, por todas as áreas aí dos nossos negócios, dos nossos trabalhos. E precisa realmente ter um bom planejamento e uma boa organização para conseguir colocar em prática, né? Uhum. É. Acho que gente para iludir as pessoas já tem bastante Isso. suficiente por aí, né, Fernanda? Mais do que suficiente, né? A gente não vai ser mais uma a iludir as pessoas, né? Até nem combina com a gente, né? Mas é bem isso que tu falou, assim, às vezes a gente passa por pessimista porque a gente diz a verdade, porque a gente não ilude as pessoas, né? E eu acho que a gente está bem longe de ser pessimista. Se a gente fosse pessimista, a gente não estava mais aqui, né? A gente já teria voltado a ser CLT, né? Então, E, acho que a gente é bastante otimista, inclusive, né? Senão a gente já tinha desistido desse barco, né? Mas sim, né? Está preparado para isso, né, Fernanda? Está preparado para a vida real, que nem tu disse. Porque
Não existe uma realidade que onde vai ser tudo bom, tudo são flores, tudo é mil maravilhas, né? Não tem como. E se a gente tem uma perspectiva assim, é muito infantil, né, essa perspectiva. Então a gente precisa ser adulto, a gente precisa assumir e ser adulto. E aí quando a gente vai atrás de informação, quando a gente vai se preparar, né, que eu acho que é o nosso item do planejamento, né, a gente tem melhor condição de enxergar as coisas, porque a gente vai buscar informação. É claro que a gente vai fazer uma escolha com otimismo, com esperança que isso vai dar certo. Lógico, então não faz a escolha. Mas sabendo que aquilo ali vai ter dificuldades, que aquilo ali vai ter, né, essa dedicação. Isso que tu fala em relação ao tempo é uma das maiores ilusões, né, de que a gente vai ter mais tempo, e às vezes ter mais tempo é o que inviabiliza para algumas pessoas, porque não consegue se organizar com agora eu gerencio o tempo, e aí não sabe, não faz nada, porque não sei o que que eu faço, não tem ninguém me cobrando, não tem ninguém me dizendo o que que eu tenho que fazer, né? Então, o autônomo, a gente tem que lembrar do significado dessa palavra, né? Ter autonomia. Ter autonomia, né? Vamos lá? Né? Não tem ninguém que vai te dizer ali o que que tu deve fazer, quando tu deve fazer, até que horas tu deve fazer, né? Então, se a gente não toma cuidado também, a gente acaba se tornando o próprio chefe cobrador, né? O próprio opressor, né? Então, a gente não quer ser explorado, mas se torna o próprio explorador, né? Quem não tem tempo, não tem férias, não tem limite de tempo, não tem horário, não tem... E é bem difícil não cair, porque é quase como se tu fosse assim contra uma maré assim de coisas que te levam para esse caminho, assim, para essa direção, assim, né? Ah, tem mais isso para fazer, tem mais, não sei o quê. Então, e eu acho que nós duas, assim, nós temos conversado, nossa proposta aqui de falar sobre trabalho também tem a nossa própria investigação, né, de ser autônoma de uma forma sustentável, né, pensando financeiramente, pensando na nossa saúde. Então, esse é uma proposta, assim, que nós buscamos viver na nossa vida e trabalhar com os nossos clientes, né? Que é diferente de um senso comum e nos adaptarmos a essa autonomia, sendo que desde a escola a gente é super condicionado, né, com horários, com regras, é um funcionamento que para algumas pessoas pode ser bem mais difícil ou até quase impossível, pode chegar à conclusão de, nossa, não funciona bem assim, ou não, eu tenho, mesmo se eu tenho que trabalhar em tais horários, aí funciona. Acho que essa experimentação nós vamos descobrindo ao longo do tempo, acho, mas sem pensar sem ter esse planejamento, é muito fácil e conforme, né, correnteza e se perder um pouquinho. E o planejamento, ele é o Uhum. terceiro ponto que nós queríamos trazer aqui, né, um planejamento dessa mudança, né? Então, falando do tema de hoje, de CLT para autônomo, precisa de um planejamento que vai envolver o planejamento financeiro como um pilar assim muito significativo, mas também o planejamento de vida, né? Sobre essa rotina, sobre essas mudanças que vão acontecer, sobre, enfim, tudo, né? Uma nova identidade, um novo funcionamento na vida. Acho que é importante e aí estamos aqui também para que vocês possam contar com a gente nos nossos trabalhos para além desse espaço aqui e com certeza pode apoiar, né, nesse planejamento para que realmente seja sustentável, assim, e o planejamento financeiro, que é um dos pontos que eu trabalho hoje, como no meu trabalho como planejadora financeira, assim, não tem como, assim, pensar em fazer uma transição sem olhar muito bem, de uma forma muito cuidadosa para os números. E uma coisa que nós falamos na nossa conversa antes, assim, sobre. Às vezes a gente fica comparando números grandes, assim, então eu ganhava tanto e agora posso ganhar tanto, e aí tá tudo certo. Mas nós precisamos entrar em alguns detalhes aí, né? O que que tu tem hoje no teu, exemplos assim, né? O que que tu tem hoje no teu trabalho? Tu tem um plano de saúde, tu tem
auxílio, né? O que que tem, o que que compõe teu salário, aquilo que tu ganha, como é que tu vai fazer isso de uma outra forma? Então, assim, olhar esses detalhes assim, dessa mudança, olhar para o teu custo de vida. O custo de vida vai influenciar muito num momento dessa mudança, né? Se tu tem um custo de vida mais alto, significa que tu precisa de uma renda maior. Se tu tem tá num momento que tá mais enxuto, tu consegue, tem mais margem para tu experimentar outras coisas. Eu acho que a reserva, né, acho que é fundamental, assim, ter uma reserva para que tu consiga respirar um período, para que consiga ter esse tempo que as coisas se reorganizem, né? Acho que pensando assim, essa análise do cenário e a reserva, assim, vejo como pontos fundamentais. O que mais, Simone? Uhum. É, eu, eu, eu falo do planejamento de uma forma geral, assim, né? E o financeiro é uma parte do planejamento, né? E é talvez a parte que vai viabilizar, né? Então, eu não trabalho com planejamento financeiro especificamente, eu trabalho com planejamento de carreira, mas eu geralmente, no início, eu já tento ver como é que está a situação financeira daquela pessoa e se for necessário indicar alguém que possa ajudar nisso, né? Porque apesar do histórico que a gente tem, né? Eu trabalhava em financeiros, trabalhava com contabilidade, a gente é diferente na vida pessoal com o que a gente é profissionalmente, né? Então, não é porque eu trabalhava em financeiro que eu sou, excelente em finanças pessoais, né? Uma coisa não necessariamente se equivale à outra, né? E nem porque não é meu interesse também, né? Então, eu não faço isso, eu prefiro passar para outras pessoas fazerem, né? E agora, ainda bem que tem tu para indicar, né? Então, o planejamento, a primeira parte do planejamento é como a gente começou aqui, né? Hoje, falando. O que que está motivando? O que que eu quero mudar? O que que faz com que eu tenha vontade de mudar? Qual é a minha real insatisfação? Esse é o primeiro passo do planejamento. Não tenho como montar um planejamento se eu não sei o que que eu quero mudar. E eu não sei o que que me move a querer mudar, né? Então, isso já é planejamento. Às vezes as pessoas acham que planejar é fazer planilha, né? E essa é uma parte só. Não precisa nem fazer, pode ser um caderninho até. Sim, pode. Mas essa é só uma parte, né, do planejamento. O planejamento é muito mais do que isso, né? E é uma parte fundamental e é uma parte que as pessoas negligenciam muito. Então, se a gente tiver a oportunidade de investir numa transição profissional, que a gente possa investir no planejamento. E aí não é só investir dinheiro, é investir tempo, energia, né, dedicação, para que aquilo ali tenha uma viabilidade maior de dar certo e de se manter por mais tempo, né? Até que a gente queira fazer uma outra mudança ou até desistir daquela, voltar atrás, né? E quando nós falamos sobre planejamento, pode soar assim algo mais prático, até o planejamento financeiro. Mas no final das contas, a gente também está buscando o cuidado emocional daquela pessoa, né? Porque quando nós fazemos uma transição, são muitas mudanças na nossa vida, no nosso funcionamento, enfim. E, e as nossas emoções estão ali, né? Afloradas, e o nível de preocupação que a gente pode ter com poxa, o aluguel vai entrar, né, as contas, fala muito sobre a nossa saúde mental mesmo, assim, né? Então, não é só um caminho prático, assim, de organização das coisas, a gente está falando realmente desse autocuidado para que não precise também se colocar numa situação tão vulnerável quando a gente tem uma escolha, eventualmente, né? Também a gente consegue Uhum. organizar um pouquinho mais as coisas e se talvez para ti tá muito difícil, por exemplo, a parte financeira já tá um caos e tu quer fazer esse movimento, pode ser um bom momento também para pensar sobre isso e se organizar, porque eu atendo
pessoas na parte de planejamento financeiro, CLT e autônomo, assim, não tem comparação. O autônomo tem muito mais. CLT tem a sua complexidade, mas pelo menos a pessoa tem uma renda, um fluxo de renda que ela sabe quanto que é, na maior parte das vezes. Aí tá, pode ter uma renda variável, assim, mas boa parte das pessoas Uhum. vão ter um salário mais fixo. E o autônomo tem entrada, saída, tem todo, abre um outro leque. Então, assim, se tá difícil, por exemplo, olhar para a parte financeira dentro da CLT, vai ter outros impactos e outras demandas como autônomo. Então, assim, vai ser uma coisa que não vai ter como não olhar para isso, porque não vai ser sustentável, né? Sem dúvida. Então, acho que Sim. esse planejamento tá bem no topo. Uhum. E E conseguir dar conta disso, né, Fernanda? Porque quando a gente é funcionário, a gente pode estar meio insatisfeito, tá meio borocochô, né? E a gente vai trabalhar. E no fim do dia, graças a Deus, acabou, tô voltando para casa. No outro dia vai trabalhar de novo. Quando a gente é autônomo, é muito mais difícil de fazer isso quando a gente está sem disposição, quando a gente não está conseguindo lidar, quando a gente não está bem emocionalmente, como tu disse, não tem essa condição emocional para lidar com isso, né? É muito mais fácil da gente se distrair até quando está bem, porque tem muitas coisas interessantes no mundo nos chamando a atenção, sim. né? Isso aqui, ó, é o suficiente para nos tirar a atenção para outras coisas, né? E a gente se distrair, mesmo estando bem. E não estando bem, mais fácil ainda, porque não é que a gente está aqui pregando que tem que trabalhar arrastado, não é isso? Que bom que a gente pode gerenciar isso, né? Dizer, hoje sim eu vou descansar porque eu não estou bem. Mas quando é realmente necessário descansar e quando eu estou fugindo do que eu deveria estar fazendo, né? Eu vou ali arrumar uma coisa para fazer quando eu deveria sentar aqui e fazer o trabalho que eu tenho por fazer, né? Quando a gente é autônomo, é muito difícil de ter essa condição que eu falei lá no início, né? De ter autonomia, o significado da palavra. E se eu não tenho autonomia para fazer outras coisas na minha vida, será que eu vou ter autonomia para trabalhar? Né? Tem que avaliar também isso, né? De uma forma personalizada, né? Não é todos nós, mas tu, nas tuas características, no que tu está disponível, eu nas minhas características, no que eu estou disponível, né? Porque senão a gente não dá conta daquilo, não é porque aquilo não é possível, mas para nós não é possível, ou a gente não está disposto a pagar o preço daquilo ali, né? E aí não tem como dar certo, né? Então, isso também faz parte do planejamento, isso tem que estar no planejamento. Ó, vai ter dias ruins, e o que que eu vou fazer para nos dias ruins aquilo ali não me gerar um prejuízo, aquilo ali não ser um obstáculo, né? E outra coisa também que nós já trocamos, assim, que o CPF está antes do CNPJ, né, nesse sentido, assim, por isso que a gente fala da saúde mental, né, da saúde de uma forma integral, né, em todos os nossos encontros nós falamos sobre a importância do nosso autocuidado, e te ouvindo falar também me remete, assim, que alguns desafios, talvez, que a gente já tem, assim, sobre gestão, sobre finanças, que dependendo da situação que nós estamos, nós conseguimos ir levando, talvez trabalhar como autônomo, ele vai escancarar algumas coisas, né, porque a gente vai precisar de mais gestão, vai precisar mais do olhar financeiro para que as coisas tenham estrutura e forma para se sustentar ao longo do tempo, né? Então, mas enfim, essa tem sido também a minha escolha, e a tua escolha profissional, né? Como autônomas, assim, eu acho que há uns 7 anos fazer. E eu queria te fazer uma pergunta. Se tu tivesse uma proposta, assim, muito boa para voltar a ser funcionária hoje, assim, para trabalhar num horário normal, assim, tu voltaria? Uma proposta excelente, assim, sensacional. E o horário normal, primeiro Das 8, horário, vamos tá, das 8 partir da mesma.
8 às 18. Ah, tá. Então, sabe que isso é uma coisa que em muitos, mas muitos momentos, né? 2009 foi 2010 foi a última transição que eu fiz de funcionária para autônoma, né? É, e de lá para cá eu fiz muitas vezes essa pergunta assim, né? Quanto seria o salário que eu aceitaria? E a resposta sempre foi nenhum salário, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, assim, então não é porque agora eu tô bem ou agora eu tô mal, agora eu tô ganhando quanto eu gostaria, agora não tô, independente de quanto eu estava ganhando naquele momento, e te afirmo assim que nos momentos mais difíceis que eu fiz, mas e se eu tivesse um emprego que aí eu ia ter um salário? Não, não quero, Uhum, né? É claro que desse tempo todo aí, teve um momento que eu fui funcionária, eu fui vice-coordenadora de curso, né, numa faculdade, mas eu trabalhava um número reduzido de horas por semana, né? Eu trabalhava, acho que 12 horas por semana. Então, era uma atividade complementar, né? Não era a minha atividade principal. Então, era bom. Isso eu estou disponível, né? E sempre estive disponível para ter uma atividade assim, um projeto, alguma coisa tipo dar aula, né? Coisas desse tipo assim, mas algumas horas na semana, ou, né, uma disciplina de pós-graduação, por exemplo, que tu vai lá, né, dá um mês aquela disciplina, terminou, volta só depois, é tipo um projeto, né? uhum, E isso sim, isso eu tenho abertura, né? E para avaliar também, às vezes não, aquele momento ali tu vai dizer muito obrigada, eu diria, né? Em outros momentos eu até aceitaria, assim, ter como tive lá 12 horas, né? Então, eu acho que é muito do momento, mas para essas coisas assim mais pontuais, sim, para ser funcionária, essa tua proposta aí das 8 às 18, tu me desculpa, eu te agradeço muito. Eu não estou disponível. Mas é curioso também, né, Fernanda, porque quando eu falo dessa minha, que eu considero essa minha última transição de funcionária para autônoma, eu sequer era funcionária, eu era PJ. uhum, uhum, Eu era PJ no último ano e desde sempre, né, nos anos anteriores, eu tinha participação societária. Eu uhum, nunca nem fui funcionária. Daquela empresa, eu nunca fui funcionária. uhum, Mas era como se fosse. uhum. Cumpria horário, recebia aquele valor todo mês, Sim, mas era cobrada como funcionária, trabalhava como funcionária, mas não tinha nenhum benefício, nenhuma garantia como funcionária. uhum. E tanto me considerava funcionária que continuo dizendo isso, né, até hoje. E, e eu acho que é legal tu compartilhar isso, porque outras pessoas podem se identificar, né? Talvez terem sido, seja um PJ, ou seja, tem algum outro tipo de vínculo com uma empresa que não seja CLT, mas que tenha esteja dentro da estrutura da organização, né? E talvez possa se identificar com esse movimento de ser totalmente autônomo, de estar fora, de ter o seu trabalho prestado para PF ou um outro modelo, assim, né? Então, acho que é legal tu falar disso, porque pode também ampliar um pouquinho, a partir do título que nós trouxemos, né? Que as pessoas, não era CLT, eu era PJ, mas eu funcionava dentro como se fosse Uhum, o regime da estrutura da empresa, né? uhum. E E hoje ainda é muito mais comum, né, esse tipo de isso, contratação. Naquela época não era, era muito diferenciado isso. aham, Até tinha um certo status, assim, a gente se achava, ai, aham, sabe, a gente achava que aquilo ali tinha um valor, assim, porque eu não sou aham, funcionária, era um bando de imbecil que uhum, aceitava aquele tipo de trabalho, né, e não tinha garantia nenhuma, não tinha, né, não tinha nenhum direito trabalhista, aceitava aquilo ali e se achava muito superior porque tinha uma contratação que não era CLT.
Sim, né? e a gente E está hoje falando ainda de é mais comum isso, né? e sim, com certeza. Precarização. Se a gente abrir esse tópico, assim, né, tem aqui a gente está falando muito sobre essa escolha, né, sobre existir a possibilidade de uma escolha profissional e não sobre ser a única escolha da pessoa, assim, né, de não ter uma alternativa de trabalho, de dignidade mínima, assim, e infelizmente às vezes acontece essa, enfim, dentro desses discursos, desses modelos, as pessoas podem acreditar, né, que a precarização ela é dona do seu tempo, do seu horário, em volta ao que nós falamos, Uhum, assim, né, né? de, E é por de isso se que eu disse aproveitar dessa disso. vulnerabilidade. Né? E é por isso que eu achei importante dizer isso, né? Da minha percepção de que quando eu me refiro a essa empresa que eu trabalhava, eu não digo CLT, mas eu sempre me refiro dizendo quando eu era funcionária. É, Mas aham, eu não era funcionária, aham, né? Então, tem essa percepção que ela é distorcida, ela é equivocada, né? Na verdade, não tinha escolha, porque ou era isso, ou a gente saía e procurava outro trabalho. Não tinha uma escolha. Por exemplo, tu quer ser funcionária, outro quer... não existia a opção de ser funcionário, então não tinha escolha, sim, eu, né? E as pessoas vivem iludidas, às vezes, né, nessa escolha que, na verdade, não é uma escolha. uhum, uhum, sim. Mas eu mesma respondendo essa mesma pergunta, né? Eu acho que teve momentos ao longo desses anos que eu acredito que eu aceitaria alguma proposta, assim, se estivesse muito alinhada, assim, com o que eu gosto de fazer, ou talvez uma empresa diferenciada, assim, que eu sentisse que eu me identificasse com valores, talvez eu tivesse aceitado. Hoje não, assim, mas também me sinto super aberta a projetos, né? A tá podendo fazer parcerias, assim. Mas teve momentos e a gente já conversou sobre isso várias vezes. Teve momentos que eu senti muita falta, assim, diferente de ti, que trouxe isso, né? Nos momentos mais difíceis, tu não sentia esse desejo. Eu não precisava ser muito difícil, assim. Muitas vezes eu balancei, muitas vezes tu me ajudou, assim, né? Ah, Fernanda, volta. Porque é isso, né? Às vezes a gente se sente sozinha, às vezes tem as questões financeiras, a gente tem um ritmo de trabalho, às vezes que muda completamente. Enfim, acho que eu tive vários altos e baixos ao longo desses anos. Ao mesmo tempo, sinto que eu acompanhei pessoas que voltaram a trabalhar com projetos, ou como PJ também, para ir prestando serviço para empresas, mas aí tendo um salário mais fixo, um horário mais fixo. E ao mesmo tempo, assim, às vezes eu dizia que eu estava aberta para isso, assim, mas não surgiram oportunidades também. Sinto que talvez não fosse o meu caminho, pelo menos não naquele momento. Não desconsidero nenhum tipo de possibilidade ou oportunidade. Mas hoje estou bem confiante que o meu trabalho vai fluir dessa forma, cada vez mais como da forma autônoma, né? E é isso, mas acho que tem seus altos e baixos na jornada, e a gente precisa reconhecer eles. E Uhum, foi para mim, com certeza, um grande processo, tem sido uma grande jornada de autoconhecimento mesmo, assim, né? De encarar medos, desafios, de me experimentar, conhecer pessoas novas. E gosto também da liberdade, da autonomia, de ser, não estar com algum vínculo hoje específico, né? De poder ser mais eu mesma, assim, mais autêntica. que legal, que Acho que a bom. gente vai para os nossos minutinhos finais. Vou fazer aquele resuminho, tá? E aí depois tu passa. Tá, deixa eu só falar uma coisa antes. Claro. Só para lembrar que uma etapa importante do planejamento é a gente fazer uma reavaliação, né? De tempo em tempo, a gente precisa reavaliar, a gente precisa avaliar o que a gente já implantou e confirmar, né? Checar aquilo que a gente tinha planejado lá no início, confirmar aquilo, mesmo depois de implantado, mas depois da gente ter concluído a transição, isso ao longo da transição, mas depois de ter concluído a transição, a gente também precisa reavaliar, que é isso que eu falei, né? De nos momentos difíceis a gente pensa, né? O que eu faria diferente. Mas não é só nos momentos difíceis, a gente tem que ter periodicidade para fazer essa avaliação independente de como está o meu momento.
Uhum. né? E isso faz parte do planejamento, porque o tempo passa, a gente muda, o mundo muda, as oportunidades mudam. Às vezes, voltar a ser funcionário, se tinha já se tornado autônomo, não é porque deu errado ou qualquer coisa negativa. Pode ser porque a pessoa preferiu, naquele momento, voltar a ser funcionária, né? Não significa que deu errado. Não necessariamente, claro que a maioria das vezes a gente sabe, né, Fernanda, pelas pessoas que a gente acompanha, que a maioria das vezes é por dificuldade financeira que as pessoas acabam desistindo e voltam a ser funcionárias, mas não necessariamente é porque deu errado. Pode ser por uma escolha da pessoa, porque aquela pessoa prefere. E eu entendo que se a gente faz um bom planejamento, essa pessoa nem chega a ser autônoma. Ela consegue fazer uma transição para algo que seja muito mais alinhado com quem ela é, com aquilo que ela está buscando, né? Aquilo que faz mais sentido para ela, do que ela simplesmente se tornar autônoma, iludida, né? Achando que vai encontrar alguma coisa. Então, a reavaliação ela é uma fase importante do planejamento e que, se o planejamento já é negligenciado, a reavaliação mais ainda, né? As pessoas às vezes até planejam, mas elas não reavaliam de tempo em tempo, né? Isso é fundamental. Ótima colocação. Então, vou repassar então, um resumo, né? Hoje a gente falou meu caderninho, hora do caderninho, né? CLT para autônomo foi essa mudança, essa transição tão significativa, tão almejada por muitas pessoas, tão temida, tão cheia de tantas nuances, assim, né? E que nós temos a experiência de acompanhar pessoas e também de vivenciar, né? Acho que primeiro ponto, entender bem a motivação, né? O que está te levando a fazer essa mudança. Vale ouvir o podcast número 5 ou no YouTube. Falamos sobre as armadilhas nesse processo, a gente tomar cuidado com essas promessas, né? Tudo que aconteceu aí, especialmente nos últimos anos, na área de empreender no digital, tantas coisas que surgiram, assim, de promessas que nós estamos vendo as pessoas, né, não conseguirem e sofrerem, né, nesse caminho, acreditando e depois ficando sozinha lá com os desafios. O terceiro ponto é a importância de fazer um bom planejamento geral, onde o planejamento financeiro vai estar ali, né, muito presente. Eu acho que tu trouxe, Simone, um ponto que talvez ele vai te dar um norte, assim, né, das tuas possibilidades, do que é possível ou do tempo que as coisas vão levar, ou do mínimo que tu precisa, né? E, e eu acho que é isso, assim, né? E aí a gente falou também um pouquinho dos pontos positivos das coisas que nós experimentamos na nossa vida prática, né? Porque junto com os desafios também, né, tem uma autonomia, uma liberdade, um potencial de, enfim, de viver de uma outra forma, de experimentar outras coisas, que cada um vai ter o seu caminho. Isso, que mais tu gostaria, tua palavrinha final? Ah, que legal. Enquanto tu estava falando, me lembrei de algo, porque eu insisto sempre nesse ponto do planejamento, né? Porque eu sei o quanto isso efetivamente pode fazer a diferença, pode ser o que vai viabilizar ou não, né? Qualquer coisa que a gente vá fazer. A gente aqui está falando de transição profissional, mas pode ser uma outra transição mais sutil, pode ser, né, como a gente falou em outros episódios, pode ser uma mudança, uma correção de rota, um ajuste naquilo ali que a gente tenha para fazer, e se a gente planeja, é tudo muito mais possível e mais. A gente aumenta a viabilidade, né? Aumenta a chance de êxito daquilo ali. E aí eu lembrei que eu comecei a escrever um e-book sobre isso, eu não sei, faz um tempão, e eu guardei ele na gaveta, nunca mais peguei. Fiz um outro já depois disso, que eu já publiquei, que é aquele Valores e Princípios, que tiver interesse, só pedir que eu envio. E, e aí me veio algo assim, né? Ver se faz sentido para ti. Pensei agora, a gente não tinha combinado, mas eu vou concluir esse book, sabe?
porque eu acho que ele pode ajudar muitas pessoas nessa parte do planejamento, porque eu contei ali muitas coisas do que eu vivenciei para ajudar como entender essas fases do planejamento, assim, né? Então, eu vou concluir. Ah, que bom. Tá boa, depois compartilha com a gente. Sim, Então é isso, temos mais um encontro, né? E nos vemos no próximo, logo. E nos acompanhem, quem está acompanhando né? Podem nos acessar pelas redes sociais e nos contar um pouquinho como está sendo nos ouvir e também mandar sugestões, dúvidas para que a gente possa trazer para cá. Obrigada mais uma vez, Simone. E obrigada, Fernanda. até a próxima. Tchau. Até.